Então Elifaz, um dos 3 amigos de Jó, que tinha ido consolá-lo e chorar com ele, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não lhe dá esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído em desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campo de maldade e plantam semente de desgraça, só colhe maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como os leões que não podem caçar morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos encontra loucura. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó, que pode ser esmagado como uma taça? Podemos estar vivos de manhã, mas à tarde morreremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morreremos sem termos alcançado a sabedoria. Os 3 amigos de Jó. Então Jó, no seu grande sofrimento, que havia perdido seus 10 filhos, toda a sua fazenda, tudo quanto ele tinha, até sua mulher se levantou contra ele. Então nesse cenário apareceu 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó apareceram com a missão de consolar, de estar com ele naquele momento tão difícil. No entanto, falharam na sua missão, porque depois de 7 dias e 7 noites, junto com Jó, não vigiaram e não puderam entender a situação de Jó, porque quando Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, pelo sofrimento que ele passava, os 3 amigos deles eram cristãos. Se fosse no dia de hoje, seria um daqueles cristãos que nós vemos pela nossa cidade, poético, que fala as coisas maravilhosas, que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas naquele momento não foram capazes de compreender o sofrimento de Jó, a perca de Jó, a aflição dele, a dor. Não podia entender, passava por tudo aquilo. E isso fez com que eles quisessem falar algumas coisas. Isso fez com que eles quisessem falar referente a Deus, mas também referente a eles mesmos, referente a Deus que é inculpável, mas também falar aquilo que estava no coração deles mesmos, aquilo que ele achava como acusação
E foi aí que eles perderam o controle e falharam na sua missão de apenas consolar. Isso não quer dizer que Deus não era com eles também. Deus era com eles. No entanto, naquele momento, eles falharam na sua missão por falta de discernimento e compreensão. Mas neste cenário de sofrimento, o primeiro se apresentou. Ele faz. Vejamos então as suas palavras. Então ele faz em resposta, disse: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Você ensinou muita gente, Jó, e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não lhe enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campo de maldade e plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar, eles quebram os dentes. Assim como os leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos encontra defeito. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó e que pode ser esmagado como uma tarça? Podemos estar vivos de manhã, mas à tarde morreremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Chama agora a alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados à porta, e não há quem os livre. A sua messe devora o faminto e até dentre os espinhos atira. O salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, assim como as faíscas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que nem se pode contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos,
para pousar batido num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipitam. Em pleno dia eles ficam num escuro, e ao meio-dia andam a cega, apalpando como se fosse noite. Mas ao necessitado livra da espada e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terá a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virá a sepultura como se colhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já ouvemos e querido, e assim é. Ouve e medita nisso para o teu bem. Estas foram as palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó, que tinha sua missão de consolá-lo, de fazer um papel de um verdadeiro amigo. Mas, quando se deparou com as pronúncias violentas do Jó, compreensível diante de Deus, devido à provação que ele passava, não porque ele cometeu pecado, e sim porque Deus permitiu, porque o inimigo estava falando para Deus que ele era interesseiro, que ele não ia vencer, só servia a Deus porque era interesseiro. Então Deus até permitiu para mostrar que não. Então, mediante o sofrimento das provações de Jó, quando ele fez a sua lamentação e falando contra o dia do seu nascimento, Elifaz, que era um dos seus amigos, como um cristão, como um desse cristão que nós vê no nosso dia. Esses cristãos poéticos que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Foi aí que ele apresentou com seus argumentos, não pôde se conter, não pôde entender aquela situação, o sofrimento de Jó. E aí falou referente a Deus, que é inculpável, e falou também aquilo que havia no seu coração, que é culpável. Foi aonde ele falhou em sua missão de companheiro e de amigo. Se viu influenciado pelos argumentos, pela lamentação de Jó. Assim, a palavra dos amigos de Jó que foram visitá-lo não foram boas em relação a Jó.